Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A justiça vai decidir o destino de Francis Felipe Martins. Ele estava foragido desde o ano passado após cometer um crime no interior de Minas Gerais e foi preso em Viana, no Espírito Santo. Homicídio qualificado ou acidente de trânsito? Eu sou Etel Corrêa e esse é o Fato em Foco. Alívio para uma família da região metropolitana aqui de Belo Horizonte. O acusado pela morte de um homem num distrito de Diamantina, interior de Minas, foi preso no Espírito Santo. Francis Felipe Martins estava foragido. Ele é acusado de homicídio duplamente qualificado. Agora a justiça vai decidir se realmente ele matou, planejou matar ou se foi um acidente de trânsito. Ele foi denunciado pelo Ministério Público. Eu recebo hoje o advogado Gilmar Francisco, que está ao lado da família nessa luta por justiça. Seja bem-vindo, doutor Gilmar. Boa tarde, senhora Etel Corrêa, boa tarde a todos que nos ouvem. Enfim, ele já é Francis Felipe Martins, assassino, perverso, covarde, e inclusive ele já foi denunciado pelo Ministério Público da cidade de Diamantina pelo crime duplamente qualificado, por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Haja vista que o Júnior, a vítima, ela foi atacada por trás sem nenhuma chance de defesa e foi projetada contra uma máquina ciladeira em cima do passeio, sendo o óbito por politraumatismo contuso, lesões compatíveis com desastre de avião. Agora, como é que esse homem foi localizado? Ele estava no Espírito Santo, não é? Já havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do Francis Felipe Martins, desde o dia 25 de julho de 2023, pela denúncia de homicídio duplamente qualificado, e ele, tão logo cometeu o homicídio, ele abandonou o seu veículo com a chave na ignição, disse que estaria em fuga para a cidade do Cerro, e não mais foi visto. Então, a prisão se deu no último dia 28, em um bar na cidade de Viana do Espírito Santo, a qual Francis Felipe Martins trabalhava tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E como é que foi a prisão dele? O senhor sabe relatar? Quando a polícia chegou, ele tentou fugir, ele assumiu o crime, o que que ele fala? Então, consta dos autos do processo que houve uma denúncia anônima, a qual dava conta de que Francis Felipe Martins, que trabalhava como garçom de freelancer em um bar na cidade de Viana, havia um mandado de prisão aberto em desfavor do mesmo. E nós cremos que a prisão só foi possível por causa dessas mídias que circularam, né, em Minas Gerais, e até outros estados, dando conta desse assassino perverso. E o crime foi no ano passado, 2023, né? Mas como é que foi a dinâmica desse crime? Então, o crime ocorreu no dia 26 de março do ano de 2023, por volta das 8 horas da noite, às 20 horas. Informações do processo, diversas testemunhas que foram ouvidas em inquérito, dão conta de que o Francis já tinha mencionado, já tinha falado que mataria o Júnior. Porque o Júnior era um rapaz bonito, galanteador, e estaria despertando interesse de algumas mulheres que já teve relacionamento com o Francis. Então, o Francis, incomodado, o Francis se incomodava de estar no mesmo ambiente que o Júnior. Então, o Júnior foi assassinado porque o Francis não gostava de estar no mesmo ambiente que o Júnior. Simplesmente por isso. A vítima, Júnior César Gonçalves, chegou a discutir com esse homem? Não há relatos, não há provas no inquérito, no bojo do inquérito, que agora virou processo, né? A denúncia veio pelo Ministério Público, dando conta que o motivo foi torpe. Não há motivo plausível para o crime. O crime só ocorreu porque o Francis se incomodava com a presença no mesmo lugar do Júnior. Não, não houve discussão pretérita, não houve sequer um embate. O Francis estava no encalce do Júnior, pelo fato do Júnior ser um garanteador, um boa praça, um rapaz bonito, de boa aparência. Simplesmente por esse fato. E câmeras de segurança ajudaram, né? Porque flagraram o momento em que esse homem joga o carro para cima do Júnior, não foi isso? Sim, o momento exato do homicídio doloso contra a vítima, não há dúvida, nem pelo inquérito e nem pelo Ministério Público daquela cidade,
que houve o dolo de matar. Foram gravados, né, por câmeras de TV daquela região, a qual o momento que o Francis emprega alta velocidade, alta energia por trás, ele já havia, né, perseguindo o Júnior algumas quadras, e ele projeta o veículo em altíssima velocidade por trás contra o Júnior, e projeta o corpo do Júnior em cima de uma máquina ciladeira, posteriormente ainda arrastando o corpo por 25 metros. Eu cheguei a conversar com a família à época e eles muito sofridos com o desaparecimento desse autor, né? E, portanto, agora devem estar bastante aliviados com a prisão dele, né? Sim, Francis já é um criminoso reiterado, já tem passagem, já foi condenado por tráfico de droga naquela mesma cidade de Diamantina. É um criminoso que debocha da justiça, que debocha das autoridades. Na audiência de custódia, a qual foi perguntado sobre a legalidade da prisão, ele disse que a prisão foi maravilhosa e que o Espírito Santo é só paz. Ou seja, ele não tem pudor, ele não tem remorso pelo homicídio, ele se sente muito à vontade com tudo que aconteceu e diz que quer resolver isso logo para poder voltar a viver a sua vida normal, na audiência de custódia. A audiência de custódia foi realizada poucos dias depois da prisão dele, né? A audiência de custódia foi realizada na terça-feira, a qual a juíza da comarca de Diamantina, que realizou a audiência de custódia, juntamente com o promotor e com a Defensoria Pública, foi convertida em preventiva, para que ele seja levado a júri popular na comarca de Diamantina. Então, ele que se encontra no município de Viana deve ser trazido aqui para Minas Gerais para aguardar esse julgamento, né? Sim, já existe nos autos, no bojo do auto do processo, um ofício da comarca de Diamantina, dando conta que ele possa ser trazido, haja vista que há um pedido da Defensora Pública, para que ele possa ser trazido, ele mesmo fez esse pedido para a advogada que seja transferido ou para Presidente Kubitschek, ou para Diamantina, ou qualquer cidade próxima, para que a prisão se cumpra mais próximo de familiares. Agora, o que chama atenção é que o senhor já falou por duas vezes que ele é um indivíduo zombador, né? Ele chegou a zombar da família durante o processo e agora novamente quando foi preso. Sim, quando ele, por exemplo, fugiu, né, do distrito da Culpa, na cidade de Presidente Kubitschek, ele chegou a falar que teria atropelado um animal. Meu Deus! E isso está no inquérito que apurou né, o homicídio duplamente qualificado e foi levado, inclusive, a efeito mensagens no momento que ele estava em fuga para a cidade do Cerro, ele também se alimentando de coxinha e suco, ele debochava, falando que a coxinha estava maravilhosa, logo após o cometimento do crime. E ele é um indivíduo extremamente debochado, debochou da justiça, sequer no inquérito, né, no bojo do inquérito, há informações que quando os advogados fizeram o contato para que ele se apresentasse, ele conversava com os próprios advogados, dando a entender que ele estava debochando da justiça. Ficou 1 ano e 2 meses foragido, com mandado de prisão em aberto, e agora foi cumprido aí na cidade do Espírito Santo a prisão dele. Agora, como é que o senhor vê isso? Quer dizer, um crime que inicialmente poderia ser visto só como um crime de trânsito, e hoje ele pode ir à júri popular. O senhor acha que é um avanço aí na investigação, um avanço na justiça? Houve uma investigação que é robusta, né, que pôde levar a essa conclusão? Na verdade, eu já falei isso em outras entrevistas, já falei com a família que foi um feito histórico. Um homicídio cometido na direção de veículo automotor, que no dia do homicídio e posteriormente se tratava como homicídio culposo, mas tão logo, né, com a saga de justiça da família, eu, enquanto advogado, buscamos isso juntamente com a mídia, que é um aliado muito forte. Nós conseguimos, através das provas, das mensagens, dos testemunhos, colaborar com a justiça, dando conta que o Francis já tinha mencionado num campo de futebol, naquela data do dia 26 de março de 2023, que mataria, ia assassinar o Júnior. Então, não há dúvida, ele já foi, inclusive, indiciado por homicídio duplamente qualificado, ele foi denunciado a pronúncia, a sentença de pronúncia já está nos autos, e não há dúvida que ele será levado a júri popular e será condenado, porque existe um arcabouço probatório muito robusto no bojo do processo,
com diversos testemunhos, inclusive de familiares do próprio Francis, né, ex-esposa, dando conta que ele tinha inveja, ele tinha raiva. O Júnior só foi assassinado porque o Francis não gostava dele. O Júnior deixou filhos, deixou esposa, quais são os parentes aí que ele deixou? Então, o Júnior, ele estava em trâmites de separação, né, de divórcio. Ele deixou esposa e dois filhos menores, a quais hoje se encontra na guarda da ex-esposa. Certo. Agora, a família recebeu com alívio essa primeira decisão, né, dele permanecer preso, né? Primeiro, a localização importante, e segundo, essa possibilidade agora, ou melhor, essa determinação da justiça dele aguardar julgamento preso, atrás das grades. Como é que a família se reportou ao senhor quando teve essa novidade? É motivo de júbilo, de contentamento. A família se reportou com muita satisfação por todo o trabalho da polícia daquela localidade de Diamantina. E o Francis, ele não só deverá, né, ficar preso até o julgamento e cumprir a pena naquela cidade, porque, inclusive, na audiência de custódia, ele permaneceu algemado, diante da periculosidade dele e o risco de fuga. É um indivíduo de extrema periculosidade, debocha da justiça o tempo todo e não tem condição de ficar em liberdade. O senhor acredita que ele seja condenado? Não há dúvidas, senhora Etel Corrêa, que ele será levado ao plenário do Tribunal de Júri e será condenado pelo Tribunal Pleno, Conselho de Sentença, formado por 7 jurados, haja vista que há muitas provas no bojo do processo. Certo, então, muito obrigada pela participação aqui, viu? A gente fica muito feliz de ver que justiça começa a ser feita, né? A gente não quer que o crime ocorra, mas se ele acontecer, as pessoas envolvidas têm que responder, têm que pagar por isso, para que essa sensação de impunidade não permaneça na nossa sociedade, né, doutor Gilmar? Sim, nós que agradecemos pelo apoio da mídia e estaremos juntos aí com as próximas informações. Muito obrigada ao advogado Gilmar Francisco, muito obrigada a você que acompanhou a nossa coluna, a nossa solidariedade à família da vítima, do Júnior César Gonçalves, e agora justiça começa a ser feita, a gente espera que realmente não haja impunidade e que as pessoas entendam que o crime não compensa. Você me segue aí pelas redes sociais, eu estou no @Etel Corrêa Jornalista no Instagram, e você também me acompanha no nosso podcast, toda quarta-feira, às 7 da noite, pelo canal do YouTube. É o Pod Fato, onde a gente discute de forma bastante ampla vários assuntos que impactam a minha, a sua, a nossa segurança. Até a próxima.